Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo que está assistindo o nosso grupo de leitura do Capital. Estamos começando aqui o encontro número 1 de leitura do livro 3 do Capital. Começando aqui um novo ciclo de leituras, né? A gente finalizou o livro 2, agora estamos entrando no livro 3. Já vamos direto aqui para a seção 1, transformação do mais valor em lucro e da taxa de mais valor em taxa de lucro. Vamos fazer a metodologia leitura linha a linha. E assim que a gente chegar num ponto que os colegas podem manifestar aí pelo chat, levantando a mãozinha, aí a gente pode parar e conversar sobre o que lemos. Capítulo 1, preço de custo e lucro. No livro 1, investigamos os modos de manifestação que o processo de produção capitalista, considerado em si mesmo, apresenta como processo direto de produção. Nessa análise, ainda abstraímos de todos os efeitos secundários provocados por circunstâncias alheias a ele. Mas o processo direto de produção não esgota a biografia do capital. Ele é complementado no mundo real pelo processo de circulação, que constituiu o objeto das investigações do livro 2. Neste último, especialmente na seção 3, dedicada à análise do processo de circulação como mediação do processo social de reprodução, mostramos que o processo de produção capitalista, considerado como um todo, consiste na unidade de processo de produção e processo de circulação. Neste livro 3, nosso objetivo não poderia ser o de desenvolver reflexões gerais sobre essa unidade. Trata-se, antes, de descobrir e expor as formas concretas que brotam do processo de movimento do capital considerado como um todo. Em seu movimento real, os capitais se confrontam em formas concretas, para as quais a configuração do capital no processo direto de produção, do mesmo modo que sua configuração no processo de circulação, aparece apenas como movimento particular. Assim, as configurações do capital, tal como os desenvolvemos neste livro, aproximam-se passo a passo da forma em que se apresentam na superfície da sociedade, na ação recíproca dos diferentes capitais, na concorrência e no senso comum dos próprios agentes da produção. O valor de cada mercadoria, M maiúsculo, capitalisticamente produzida, apresenta-se na seguinte fórmula, : Mzão maiúsculo é igual C mais V mais M, né? O capital constante, o capital variável é a mais-valia. Se desse valor produto, subtraímos o mais-valor M, resta um mero equivalente ou um valor de reposição em mercadoria para o valor capital C mais V despendido nos elementos de produção. Se, por exemplo, a produção de certo artigo consome um dispêndio de capital de 500 unidades monetárias, sendo 20 unidades monetárias para o desgaste dos meios de trabalho, 380 unidades monetárias para os materiais de produção e 100 unidades monetárias para a força de trabalho, e a taxa de mais-valor é de 100%, então o valor produto é igual a 400 de capital constante, C, mais 100 de capital variável, V, mais 100 de mais-valia, que é igual a 600 unidades monetárias. Após a dedução do mais-valor de 100 unidades monetárias, resta um valor mercadoria de 500 unidades monetárias, e este repõe apenas o capital de 500 unidades monetárias que foi gasto. Essa parcela de valor da mercadoria, que repõe o preço dos meios de produção consumidos e o preço da força de trabalho empregada, repõe apenas aquilo que a mercadoria custa ao próprio capitalista, e assim constitui para ele o preço de custo da mercadoria. Porém, o que a mercadoria custa para o capitalista e o que custa a produção da própria mercadoria são duas grandezas distintas. Se a parte do valor mercadoria constituída de mais-valor não custa nada ao capitalista, é justamente porque ela custa trabalho não pago ao trabalhador. No entanto, com base na produção capitalista, o próprio trabalhador, após sua entrada no processo de produção, constitui um ingrediente do capital produtivo em funcionamento e pertencente ao capitalista,
sendo este último, portanto, o verdadeiro produtor de mercadorias, o preço de custo da mercadoria aparece para o trabalhador como custo real da própria mercadoria. Se chamamos o preço de custo de P, a fórmula M maiúsculo igual C mais V mais M se converte em M maiúsculo igual P mais M, ou valor mercadoria igual preço de custo mais valor. Por um lado, a síntese das diversas parcelas de valor da mercadoria, que apenas repõe o valor capital despendido em sua produção, expressa sob a categoria do preço de custo o caráter específico da produção capitalista. O custo capitalista da mercadoria se mede pelo dispêndio de capital e o custo real da mercadoria pelo dispêndio de trabalho. O preço de custo capitalista da mercadoria é, desse modo, quantitativamente distinto de seu valor ou de seu preço de custo real. Ele é menor que o valor mercadoria, pois M maiúsculo é igual a P mais M minúsculo, mais valor, né? Então, o preço de produção, P é igual ao valor mercadoria M maiúsculo menos a mais-valia M minúsculo. Por outro lado, o preço de custo da mercadoria não é de modo nenhum uma categoria que só existe na contabilidade capitalista. Na prática, a autonomização dessa parcela de valor impõe-se continuamente, já que ela precisa ser sempre reconvertida por meio do processo de circulação de sua forma mercadoria em forma de capital produtivo. Portanto, o preço de custo da mercadoria tem de recomprar constantemente os elementos de produção consumidos em sua produção. A categoria de preço de custo, por sua vez, não guarda nenhuma relação com a criação de valor da mercadoria, nem com o processo de valorização do capital. Se sei que 5/6 do valor mercadoria de 600 unidades monetárias, ou seja, 500 unidades monetárias, constitui apenas um valor de reposição do capital despendido de 500 e que, assim, são suficientes apenas para recomprar os elementos materiais desse capital, com tais informações, não sei como foram produzidos nem esses 5/6 do valor da mercadoria, que formam seu preço de custo, nem o último 1/6 que constitui seu mais-valor. A investigação mostrará, no entanto, que na economia capitalista, o preço de custo assume a falsa aparência de uma categoria da própria produção de valor. Retomemos ao exemplo. Se suponhamos que o valor produzido por um trabalhador numa jornada de trabalho social média pode ser representado numa soma monetária de 6 shillings, que seria igual a 6M maiúsculo, capital mercadoria, valor produto, né? Então, o capital adiantado de 500 unidades monetárias é igual a 400 de capital constante mais 100 de capital variável. Isto é, ao produto de valor de 1.666 e 2/3 jornadas de trabalho de 10 horas, das quais 1.333 e 1/3 jornadas de trabalho estão cristalizadas no valor dos meios de produção, igual 400 de capital constante, e 333 e 1/3 no valor da força de trabalho, igual a 100 de capital variável. Assim, considerando a taxa de mais-valor pressuposta de 100%, a própria produção das novas mercadorias a ser criadas custa um dispêndio de força de trabalho igual a 100 de capital variável mais 100 de mais-valia, igual a 666 e 2/3 de jornadas de trabalho de 10 horas. Sabemos, então, abre parênteses, ver livro 1, capítulo 7, páginas 201 a 289, que o valor do novo produto criado de 600 unidades monetárias se compõe, 1, do valor ressurgente do capital constante de 400 unidades monetárias expendido em meios de produção, e 2, de um novo valor produzido de 200 unidades monetárias. O preço de custo da mercadoria, igual 500 unidades monetárias, engloba as 400 de capital constante ressurgentes e metade do novo valor produzido de 200 unidades monetárias, entre parênteses, igual a 100 de capital variável. Ou seja,
dois elementos do valor mercadoria totalmente distintos no que diz respeito a seu surgimento. Por meio do caráter adequado do trabalho despendido durante as 666 e 2/3 de jornadas de 10 horas, transfere-se desses meios de produção ao produto o valor dos meios de produção consumidos no montante de 400 unidades monetárias. Assim, esse antigo valor volta a aparecer como componente do valor produto, mas não é engendrado no processo de produção dessa mercadoria. Ele só existe como componente do capital adiantado. O capital constante despendido é, pois, reposto pela parte do valor mercadoria que ele mesmo repõe ao valor mercadoria. Esse elemento do preço de custo tem, portanto, um duplo sentido. 2 pontos. Por um lado, ele entra no preço de custo da mercadoria pelo fato de ser um componente do valor mercadoria que repõe o capital despendido. Por outro, ele constitui apenas um valor do componente mercadoria pelo fato de ser o novo valor do capital despendido, ou porque os meios de produção custam esse mesmo valor. Ocorre exatamente o contrário com o outro componente do preço de custo. As 666 e 2/3 de jornadas de trabalho despendidas durante a produção de mercadorias constituem um novo valor de 200 unidades monetárias. Desse novo valor, uma parte repõe apenas o capital variável adiantado de 100, ou o preço da força de trabalho empregada. Mas esse valor capital adiantado não entra de maneira nenhuma na criação do novo valor. No interior do adiantamento de capital à força de trabalho, conta como valor, mas no processo de produção ela funciona como criadora de valor. Em vez do valor da força de trabalho que figura no interior do adiantamento de capital, surge no capital produtivo realmente em funcionamento a própria força de trabalho viva, criadora de valor. A diferença entre esses distintos componentes do valor mercadoria, que juntos constituem o preço de custo, salta à vista tão logo ocorre uma variação na grandeza de valor, ora da parte constante, ora da parte variável do capital que foi despendido. O preço dos mesmos meios de produção ou da parte constante de capital aumenta de 400 para 600 unidades monetárias, ou, ao contrário, diminui para 200 unidades monetárias. No primeiro caso, aumenta não só o preço de custo da mercadoria de 500 unidades monetárias para 600 de capital constante mais 100 de capital variável igual a 700 unidades monetárias, mas o próprio valor mercadoria de 600 unidades monetárias para 600 de capital constante mais 100 de capital variável mais 100 de mais-valia igual a 800 unidades monetárias. Segundo caso, diminui não só o preço de custo de 500 unidades monetárias para 200 de capital constante mais 100 de capital variável igual a 300 unidades monetárias, mas o próprio valor mercadoria de 600 unidades monetárias para 200 de capital constante mais 100 de capital variável mais 100 de mais-valia igual a 400 unidades monetárias. Porque o capital constante despendido transfere seu próprio valor ao produto, o valor produto cresce ou decresce mantendo-se iguais às demais circunstâncias, juntamente com a grandeza absoluta daquele valor capital. Suponhamos inversamente que, mantendo-se invariáveis as demais circunstâncias, o preço da mesma massa de força de trabalho aumente de 100 unidades monetárias para 150, ou, ao contrário, diminua para 50. No primeiro caso, o preço de custo certamente aumenta de 500 unidades monetárias para 400 de capital constante mais 150 de capital variável, igual 550. No segundo caso, diminui de 500 unidades monetárias para 400 de capital constante mais 50 de capital variável, igual a 450 unidades monetárias. Em ambos os casos, porém, o valor mercadoria permanece inalterado, igual 600 unidades monetárias. Sendo uma vez igual 400 de capital constante mais 150 de capital variável mais 50 de mais-valia, e a outra vez igual 400 de capital constante mais 50 de capital variável mais 150 de mais-valia. O capital variável adiantado não acrescenta seu próprio valor ao produto. Em vez de seu valor entrou no produto antes
um novo valor criado pelo trabalho. Uma variação na grandeza absoluta de valor do capital variável, na medida em que expressa apenas uma variação no preço da força de trabalho, não altera em nada a grandeza absoluta do valor mercadoria, porque não modifica a grandeza absoluta do novo valor criado pela força fluida de trabalho. Tal variação afeta, antes, apenas a proporção de grandeza entre os dois componentes do novo valor, dos quais um constitui mais valor e o outro repõe o capital variável e, assim, entra no preço de custo da mercadoria. As duas partes do preço de custo, nesse caso, 400 de capital constante mais 100 de capital variável, têm em comum apenas o fato de que ambas são partes do valor mercadoria que repõe o capital adiantado. Mas esse fato real aparece necessariamente de modo falso do ponto de vista da produção capitalista. O modo de produção capitalista se distingue do modo de produção fundado na escravidão, entre outros motivos, pelo fato de que o valor ou o preço da força de trabalho se apresenta como valor ou preço do próprio trabalho, ou como salário. Entre parênteses, livro 1, capítulo 17. Desse modo, a parcela variável de valor do adiantamento de capital aparece como capital despendido em salário, como um valor capital que paga o valor ou o preço de todo o trabalho despendido na produção. Supondo-se, por exemplo, que uma jornada de trabalho social média de 10 horas se incorpore numa massa monetária de 6 shillings, então o adiantamento de capital variável de 100 unidades monetárias será a expressão monetária de um valor produzido em 333 e 1/3 de jornadas de trabalho de 10 horas. Mas esse valor que figura no adiantamento de capital da força de trabalho comprada não constitui nenhuma parte do capital realmente em funcionamento. Em seu lugar, entra no próprio processo de produção a força de trabalho viva. Se, como no exemplo, o grau de exploração da força de trabalho for de 100%, então ela será despendida durante 666 e 2/3 de jornadas de trabalho de 10 horas. E com isso, adicionará ao produto um novo valor de 200 unidades monetárias. No adiantamento de capital, porém, o capital variável figura como capital desembolsado em salário, ou como preço do trabalho realizado durante 666 e 2/3 de jornadas de 10 horas. Dividindo por 100 unidades monetárias por 666 e 2/3, de jornadas de trabalho, obtemos como preço da jornada de trabalho de 10 horas, 3 shillings, o produto de valor de 5 horas de trabalho. Se compararmos o adiantamento de capital com o valor mercadoria, teremos 2 pontos. 1. Adiantamento de capital de 500 unidades monetárias igual 400 unidades monetárias em capital despendido em meio de produção, entre parênteses, preço dos meios de produção, mais 100 unidades monetárias em capital despendido em trabalho, entre parênteses, preço das 666 e 2/3 jornadas de trabalho ou salário destas. 2. Valor mercadoria de 600 unidades monetárias igual preço de custo de 500 unidades monetárias, abre parênteses, 400 delas relativas ao preço dos meios de produção consumidos, mais 100 relativas ao preço das 666 e 2/3 de jornadas de trabalho despendidas, fecha parênteses, mais 100 unidades monetárias de mais valor. Nessa fórmula, a parte do capital desembolsada em trabalho diferencia-se da parte do capital desembolsada em meios de produção, por exemplo, algodão ou carvão, apenas pelo fato de que serve para o pagamento de um elemento de produção materialmente distinto, mas de modo nenhum pelo fato que desempenhe papel funcionalmente distinto no processo de valorização da mercadoria e, portanto, também no processo de valorização do capital. No preço de custo da mercadoria, o preço dos meios de produção volta a ser aquele que já figurava no adiantamento de capital. Precisamente porque esses meios de produção foram consumidos de modo adequado. Da mesma maneira, no preço de custo da mercadoria,
o preço ou o salário para 666 e 2/3 jornadas volta a ser aquele que já figurava no adiantamento de capital. Isso precisamente pelo fato de que essa massa de trabalho foi despendida de forma adequada. Vemos apenas valores prontos, existentes, as parcelas de valor de capital adiantado que entram na criação de valor produto, mas nenhum elemento que cria novo valor. A diferença entre capital variável e capital constante desapareceu. O preço de custo integral de 500 unidades monetárias assume agora o duplo sentido de ser, em primeiro lugar, o componente de valor mercadoria de 600 unidades monetárias que repõe o capital de 500 unidades monetárias gasta na produção da mercadoria. Em segundo lugar, esse próprio componente de valor da mercadoria só existe porque já existia anteriormente como preço de custo dos elementos de produção empregados, como preço de custo dos meios de produção e do trabalho, isto é, como adiantamento de capital. O valor capital retorna como preço de custo da mercadoria, porque e na medida em que foi gasto como valor capital. De fato, do fato de que os componentes do valor do capital adiantado foram desembolsados em elementos de produção materialmente distintos, meios de trabalho, matérias-primas, materiais auxiliares e trabalho, resulta apenas que o preço de custo da mercadoria tem de recomprar esses elementos de produção materialmente distintos. Já com relação à formação do próprio preço de custo, ao contrário, importa apenas uma diferença, aquela entre capital fixo e capital circulante. No exemplo dado, foram calculadas 20 unidades monetárias para o desgaste dos meios de trabalho, entre parênteses, 400 de capital constante igual a 20 unidades monetárias para o desgaste de trabalho, mais 380 para os materiais de produção, fecha parênteses. Se antes da produção da mercadoria o valor desses meios de trabalho era igual a 1.200 unidades monetárias, após sua produção, ele existe em duas configurações, 2 pontos. 20 unidades monetárias como parte do valor mercadoria e 1.200 menos 20 igual a 1.180 unidades monetárias como valor restante dos meios de trabalho que se encontram nas mãos do capitalista ou como elemento de valor não de seu capital mercadoria, mas de seu capital produtivo. Em oposição aos meios de trabalho, os materiais de produção e os salários são integralmente despendidos na produção da mercadoria, de modo que seu valor integral entra no valor da mercadoria produzida. Vimos anteriormente como esses distintos componentes do capital adiantado assumem, com relação à rotação, as formas de capital fixo e circulante. O adiantamento de capital é, portanto, igual a 1.600 unidades monetárias, 2 pontos, em que capital fixo igual a 1.200 unidades monetárias, mais capital circulante igual a 480 unidades monetárias. A parênteses igual a 380 em materiais de produção, mais 100 unidades monetárias em salário, fecha parênteses. Em contrapartida, o preço de custo da mercadoria é apenas igual a 500 unidades monetárias. Abre parênteses, 20 para o desgaste do capital fixo, 480 para o capital circulante. Fecha parênteses. No entanto, essa diferença entre preço de custo da mercadoria e adiantamento de capital confirma apenas que o preço de custo da mercadoria é formado exclusivamente pelo capital realmente despendido para a sua produção. Na produção da mercadoria, são utilizados meios de trabalho no valor de 1.200 unidades monetárias. Desse valor capital adiantado, porém, só 20 são perdidas na produção. Assim, capital fixo aplicado entra apenas parcialmente no preço de custo da mercadoria, porque é apenas parcialmente gasto em sua produção.
Capital circulante aplicado entra integralmente no preço de custo da mercadoria, porque é integralmente gasto em sua produção. Mas o que isso prova, senão o fato de que as partes fixas e circulantes do capital consumidas entram em proporções iguais no preço de custo de sua mercadoria, proporcionalmente à sua grandeza de valor, e que esse componente de valor da mercadoria provém unicamente do capital despendido em sua produção? Se não fosse assim, não veríamos porque o capital fixo adiantado de 1.200 unidades monetárias não adiciona ao valor do produto, em vez das 20 que ele perde no processo de produção, também as 1.180 unidades monetárias que ele não perde. Assim, no que diz respeito ao cálculo do preço de custo, essa diferença entre capital fixo e circulante confirma apenas a origem aparente do preço de custo a partir do valor capital despendido, ou do preço que os elementos de produção gastos, incluído o trabalho, custaram ao próprio capitalista. Por outro lado, no que diz respeito à criação de valor, a parte variável do capital desembolsada em força de trabalho é aqui, sob a categoria de capital circulante, expressamente identificada com o capital constante, abre parênteses, a parte do capital consistente em materiais de produção, fecha parênteses, consumando, assim, a mistificação do processo de valorização do capital. Temos aqui uma nota de rodapé, uma primeira, né? Vamos ver aqui o que ela nos diz. Uma nota do Engels, né? Mostramos a perplexidade que isso pode provocar na cabeça do economista político no livro 1, capítulo 7, item 3, com o exemplo de Nassau Sênior. Com o exemplo de Nassau Sênior, essa é a nota. Como paramos aqui, eu pergunto aí se alguém quer colocar algum comentário, algum ponto. Continuamos. Pensando se não era uma boa, talvez, abrir para conversa já, Léo. Acho que sim, acho que podemos parar aqui, né? Compartilhar um pouco da nossa leitura até o momento, no capítulo, né? Tem um pouco ainda, algumas páginas, mas acho que já tem bastante coisa. Bom, assim, acho que as coisas que desse capítulo aqui em particular me chamam a atenção e eu gostaria de comentar. Ele começa esse título de preço de custo e lucro, né? E aí, na verdade, ele vai desenvolver justamente a ideia de que o que custa ao capitalista não é o valor mercadoria todo produzido, né? E, na verdade, uma parte desse valor mercadoria produzido é o que custa para o trabalhador. Na verdade, é uma coisa meio... não sei se... É uma coisa meio metáfora, assim, né? Porque não custa nada ao capitalista e quem é que paga? Paga é o trabalhador, é a mais-valia, né? Acho que esse é o primeiro ponto, né? Então, na mercadoria abstrata, em abstrato, né? Ela é composta de capital constante, capital variável e de mais-valia, né? Toda mercadoria ela é composta desses três elementos, sendo que um desses elementos não custa nada a quem é o detentor do direito de realizar essa mercadoria ao final, né, do processo. Isso é uma coisa que eu queria chamar a atenção, né? E aí eu acho que ele gasta várias páginas, né, e de vários modos tentando mostrar essa afirmação, né, essa constatação, vamos dizer assim, que me parece estar ainda no âmbito da constatação. E a segunda coisa que me parece que já aparece, que eu queria comentar aqui, é a coisa do capital fixo e do capital circulante, né? Porque ele já começa aqui a dar algumas pistas sobre, na verdade, o capital ele se distingue em capital constante e capital variável, mas além dessa distinção entre capital constante e capital variável, tem a distinção entre capital fixo e capital circulante, né? Ele ainda não explora essa distinção exatamente, mas ele já anuncia que ela existe, né? Eu acho que é interessante a gente na leitura e percebendo assim como que vai aparecendo o mesmo conceito, né? O capital vai se desdobrando em outros conceitos que agora ele vai desenvolver um pouco mais, né?
enfim, mais ainda as implicações, né, do ponto de vista do movimento, porque a proposta aqui não é olhar o conceito em abstrato, mas olhar o conceito na concorrência em movimento, né, na produção global capitalista. Bom, acho que eu chamaria atenção para esses pontos, aí não sei se alguém quiser comentar como é que foi a leitura, o que chamou a atenção. E antes de fechar aqui, última coisa, eu confesso que me deu um nó na cabeça esse negócio de 666 horas e 2/3 de jornada de trabalho. Isso aí me deu um certo nó na cabeça, né? Não sei se para vocês ficou claro isso, né? Mas, enfim, passar a palavra, deixa eu ver quem que levantou a mão aqui. Eu. Opa, então, toca a palavra. Desculpa. Eu, no livro 3, eu já iniciei a leitura desse capítulo, mas esses números todos aí me deu um nó na cabeça e eu fui anotando no meu caderno, lendo, anotando, mas eu tive muita dificuldade, vou ser bem sincero. E agora, novamente, se vocês puderem me explicar, eu gostaria, porque fala 600, 2/3, 300, 1/3 e tal, e eu, né, não sou da matemática também, não sou da economia, e eu, sinceramente, tenho muita dificuldade em compreender isso, né? Se puderem, por favor, me ajudar-me aí. Não sei também se é as mesmas dúvidas dos companheiros. O meu cérebro praticamente desliga nessas partes, né? Vai lá, Caio, você tinha levantado a mão? Bom, o meu comentário é um pouco não nessa linha dos números, porque mas talvez ajude, né? Porque eu acho que os números, eles às vezes confunde, principalmente porque eu acho que é um pouco uma forma de escrever um pouco que a gente não está acostumado. Mas o que eu acho que é importante, tá, assim, e eu tento ter uma leitura disso quando está falando de Marx, que é sempre a questão do método, né? Então, o método, ele, da dialética, sempre ele trabalha com dois opostos. Ele vai lá na primeira parte, ele fala assim, antes até dele começar o capítulo mesmo, né? Ele fala, evidenciou-se que o processo de produção capitalista, observado na totalidade, é a unidade construída por processo de produção e processo de circulação. Então, toda a totalidade, né, ela tem um pouco que dois lados. E quando ele vai falar disso da mercadoria e do preço de custos, né, primeiro ele vai falar de um contrário, né, que é o preço de custo para o capital. Então, o preço de custo para o capital é o preço dele adquirir as matérias-primas, né, o capital constante, e o preço de adquirir o capital variável. Só que ele vai mostrar que aí já tem uma contradição, porque o capital constante e o capital variável, na cabeça do capitalista, né, na contabilidade que ele fala aí, é só uma questão de valor. Porém, o importante é que eles produzem resultados diferentes. O capital constante, através do trabalho, ele mantém o valor na mercadoria. E o próprio trabalho que cria a mercadoria, né? Então, eu estou entendendo que ele vai levar essa contradição, né? E o preço real da mercadoria, vamos dizer assim, é o preço do trabalho. Então, você tem o preço de custo para o capitalista e o preço de custo por trabalhador. Para o capitalista é o capital que ele adianta. Para o trabalhador é o trabalho despendido, que é a real fonte de valor, né? E quando ele fala, um pouco numa hora lá que ele fala, se o meio de produção varia X, varia para mais ou para menos, o capital é o preço da mercadoria muda, mas se o preço do trabalho varia, não muda o preço da mercadoria, muda só o preço da mais-valia, né? Justamente porque, na minha opinião, ele está querendo mostrar que essa diferença da natureza do capital que compra mercadoria, meio de produção, e que compra trabalho,
ela é de natureza qualitativamente diferente, né? Então, se o trabalho cresce o seu custo, ou seja, o trabalhador se apropria de mais valor, diminui a taxa de mais-valia, consequentemente diminui a exploração, né? Então, eu acho que esses movimentos que são centrais aqui nesse capítulo, que ele está um pouco... Isso que me chamou a atenção, vamos dizer assim, porque e eu acho que quando a gente estava falando, começou a falar da questão do capital constante, ele deixou isso bem claro, né? Porque o fixo e o circulante. Então, o fixo é a máquina, e o circulante é vamos dizer assim, é o fio, né? É o algodão que vira fio. Quando ele compra a máquina que custa 1.200, uma parte do tempo que é usado essa máquina é transferido para o valor do fio. E o algodão, ele é inteiro transferido para o valor do fio, né? Que acho que são conceitos que ele vem trabalhando aí desde o livro 1 e 2, etc. Enfim, eu queria só ressaltar o que eu acho que é mais importante assim nesse movimento, né? Mais ou menos isso. Por favor, Raquel. Então, na verdade, eu acho que é só complementar o que vocês já falaram, tentando ressaltar um pouco o que o Marx fala ali no início, que ele está querendo, tá interessado a partir de agora nos capitais em concorrência, né? Capitais em concorrência, eu acho que vai nos colocar a todo momento digamos assim, a contradição de considerar esse movimento do capital total, de uma mais-valia total produzida, etc., que são características que a gente vai trazer, de certa maneira, lá do livro 1, junto com, digamos, os interesses dos capitais individuais, né? Estou dizendo isso porque eu acho que tem um elemento aqui da concorrência dos capitais que já aparece na coisa do preço de custo. Dada essa diferença que vocês já falaram bem, né, a diferença do que custa ao capitalista, né, o preço de custo como sendo aquilo que custa ao capitalista produzir a mercadoria, né, e custa ao trabalhador mais do que custa ao capitalista. Mas nessa ideia de preço de custo, eu acho que já tem uma influência da concorrência dos capitais aqui, que é aquilo que o Marx fala em dado momento, quando ele diz que desaparece a diferença entre capital constante e capital variável. Para ele, o capitalista, a partir de agora, esse preço de custo vai parecer simplesmente um valor que ele adianta para poder produzir mercadorias e se apropriar de uma mais-valia. É indiferente essa divisão entre capital constante e capital variável. Eu acho que isso é um elemento importante já da concorrência dos capitais se impondo sobre isso que o Marx fala ali, né, a última frase do primeiro parágrafo, né, que ele também está interessado da forma como uma concorrência aparece na consciência, né, desses agentes da produção. São a parte da forma como a concorrência aparece na consciência dos agentes, né, diferença total entre capital constante e capital variável. Vai lá. Não, só queria complementar aí, né? E aí ele vai dizer que isso acaba consumando, né, o apagamento dessa diferença entre capital constante e variável, a mistificação do processo de valorização capitalista, né? Porque a partir dessa distinção entre circulante e fixo, acaba se tomando o capital variável como parte do capital constante que o capitalista adianta, né? E assim mistifica a produção do mais-valor, né? O elemento variável, que é justamente o que produz o excedente, o mais-valor, sobre os custos, acaba se mistificando nesse processo e nessa divisão, né? Então, eu chamo a atenção para isso, que eu estudo o fetichismo, né? E toda hora que aparece a palavra mistificação aqui, que não é o mesmo que fetichismo, mas dá para entender no sentido próximo, né? Tem toda uma discussão sobre isso, mas já dá para ver como que as relações vão ficando mistificadas, né, a partir dessa divisão. Eu queria complementar e chamar a atenção para isso. Ó, sobre os cálculos, eu também tenho uma dificuldade brutal com os cálculos. Também sou da área de humanas, né, que o pessoal brinca, né? Não entendo nada ali daquela parte, mas eu acho que o fundamental é isso, né? Está mistificado acima do preço de custo, esse mais valor acaba sendo mistificado, né? Dentro dessa divisão que se faz, e ao tomar o capital, a força de trabalho como parte do capital circulante, como um capital constante.
Vai lá, Leonardo. Uma pergunta para vocês é sobre isso, né? Sobre esse método de exposição do Marx. Por que é tão importante para ele fazer essas diversas demonstrações com variações em cada um dos componentes das fórmulas dele, né? Ele não poderia dizer de outra forma qual papel que isso cumpre, né? Bom, eu posso tentar pensar alguma coisa em cima disso, né? Mas é uma questão difícil, complexa, até porque acho que é controvérsia no próprio pensamento marxista, né? Tem um artigo do Mário Dwyer, que é de 2019. O Mário Dwyer, inclusive, é um dos tradutores, acho que, do Gun Hisse, da Boitempo. Esse artigo dele de 2019 chama o método da economia política como crítica ontológica. E nesse texto ele faz, digamos assim, uma crítica de uma série de, em geral, economistas que entendem o método de Marx, assim, né, essa volta ao concreto pensado como sendo o método correto de Marx, né? E isso seria o que ele está tentando fazer aqui no livro 3, quando ele busca tratar do processo global capitalista, né? No livro 1, como é produzido historicamente o capital; o livro 2, como esse capital produzido circula; no livro 3, como esse capital produzido e circulando em concorrência se movimenta. Enfim, tem toda uma controvérsia, então acho que é uma questão difícil, né? Mas eu, particularmente, acredito que a importância do método de Marx e do porquê que ele apresenta desse jeito, até meio confuso e muitas das vezes repetitivo, né? Eu acho que ele vai fazendo isso várias vezes, porque é a maneira que não tem como também falar que está errado, porque eu acho que acaba fazendo isso, né? Se você se debruça para estudar, ele vai expondo a concorrência entre capitais, os conceitos, as categorias da concorrência em capitais, mostrando as suas contradições internas. Por quê? Porque o modo de produção capitalista é contraditório. E eu acho que para fazer isso é preciso primeiro expor uma ideia, depois ir mostrando as diferentes variações dessa ideia e como as diferentes variações dessa ideia apresentam elementos que podem suscitar contradições e depois desenrola essas contradições. Eu acho que isso é necessário para expor o objeto que ele quer expor, chamado modo de produção capitalista, ou, enfim, estudar como é que funciona isso, a concorrência real, né? Vamos dizer assim. Eu, sinceramente, eu não sei como poderia ser feito de maneira diferente que não fosse exatamente mistificadora. Como, por exemplo, muitos modelos matemáticos de economistas acabam tratando crescimento econômico, desenvolvimento econômico, entre outros conceitos, né, de uma maneira mistificadora, que no fundo está escondendo que para recuperar a taxa de lucro, no caso brasileiro, precisa de aumentar a exploração do trabalho, né? E fazem malabarismos e de voltas e voltas para não mostrar isso. Então, acho que o método de Marx, esse método de exposição, ele é necessário por isso, porque se não for desse jeito, a gente vai estar se perdendo na análise, reificando certas categorias, né? Mistificando outros, enfim, toda essa discussão aí da qual o Arlen colocou. Meu entendimento, né? Mas, enfim, acho que caberia também os colegas pensarem juntos, né? O que vocês acham disso? Só um último detalhe a respeito dos números. Eu sei, eu vou falar uma coisa meio, me desculpem a comentar isso, mas eu sei que parece ruim, muitas das vezes a gente olha para esses números e fala, nossa, meu Deus do céu, né? Mas, no fundo, o que o Marx está tentando usar com esses exemplos é apenas ilustrar o raciocínio, né? Que ele muitas das vezes está escrevendo por extenso. Eu acho que é uma dessas formas que ele vai utilizando para justamente expor o conteúdo e também ir discutindo as suas contradições, né? Mas, no geral, a única conta que foi feita aqui é uma equação simples, né? Que é basicamente isso aqui. M igual a C mais V mais M. A única equação que tem até esse momento é essa. Ele vai mostrando diferentes variações dela. Enfim, é isso.
Só uma última coisa, bem rapidinho, só sobre também uma questão meio de métodos, assim, que eu tenho a impressão que tem uma relação da forma do valor que o Marx apresenta no livro 1 do Capital, que seria uma espécie de primeira apresentação de um preço nos 3 livros do Capital, que vai, digamos, encontrar uma espécie de atualização agora no livro 3, que a gente começa a ouvir essa ideia de preço de custo primeiro, depois a gente vai ouvir outras ideias de preço de produção, preço de mercado e tal. E eu acho que aqui também tem eu gosto de chamar que é tipo um bolero de Ravel, assim, é como se o Marx estivesse saindo de uma ideia de produção, de uma identidade entre produção do valor e apropriação do valor, e à medida que ele vai avançando nessas definições de preço aqui do livro 3, é como se ele estivesse se desviando, criando uma divergência assim, entre produção do valor e apropriação do valor. Quando a concorrência vai se impondo cada vez mais, a gente vai vendo mais essa divergência. Mas eu acho que isso é uma coisa que vai aparecer de maneira mais clara assim, à medida que a gente for avançando. Mas isso é uma questão de método que eu acho que é importante. Assim, não é uma questão qualquer aqui que o Marx está querendo mostrar. Ele está mostrando como a concorrência está modificando aquela noção de preço, sem invalidar, mas está modificando aquela noção de preço do livro 1. Assim. Não sei se o Arlen está com a mão levantada ali, se ele quer comentar alguma coisa. Não, é que ficou. Eu não sei tirar aqui pelo celular. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Não consigo, não. Não, tá de boa já, só uma dúvida. Acho que a Raquel consegue abaixar. A Raquel talvez consiga abaixar. Que é moderadora. Bom, nós temos aí que ficou pendente, acho que umas 4 páginas, se não me falha a localização aqui. Começamos um pouquinho depois das 18, então eu pergunto se animam dar uma esticada ou paramos por aqui mesmo, né? A gente parou aqui nessa nota de rodapé número 1, né? Foi aqui. Nós paramos aqui nessa primeira nota de rodapé. Vamos ficar por aqui, então? Que aí, pelo menos, a gente tem um ponto de demarcação fácil de lembrar no próximo, senão não sei se a gente consegue terminar até o final. Tá. Não, acho que é bom, porque ele vai entrar ele vai falar do outro componente, né? Então vai mudar um pouco o raciocínio. Acho que é um bom ponto aqui. Sim. Aí só uma última coisa, acho que para fechar essa nossa conversa, já que vamos encerrar aqui, essa coisa do método, estava pensando assim depois um pouco na pergunta que o Leonardo colocou, mas veja só, eu acho que só ele fazendo desse modo de mostrar que tantas jornadas de trabalho são necessárias para repor o capital necessário para adiantar a produção, no caso, máquinas, equipamentos, insumos, e também a força de trabalho, né? Mas tem uma distinção ali, né? Ele até comenta, a força de trabalho ela é usada, ela é consumida produtivamente, né? E aí, quando ela entra na esfera da produção, ela não é valor, ela é consumida produtivamente, ela não é só o valor do salário, ela é algo outro que é a criação da mais-valia, né? Que é o trabalho não pago. Eu acho que para mostrar esse elemento, né? Aí me parece que ele está dialogando com os economistas, especialmente da época dele, né? Que muitas das vezes acho que acaba colocando a ideia de o custo de uma mercadoria como sendo um custo do capitalista, né? Como sendo um custo de quem empreende. Eu acho que para mostrar essa contradição, que tem a ver com a mais-valia, né, com a exploração, tem que fazer esses esforços, esses exercícios, sei lá, de, vamos dizer assim, expor a mesma coisa de diferentes modos, porque ao fazer isso a gente consegue ir vendo coisas que não se conseguiria de outro modo. Enfim, era um comentário final que eu queria colocar aí sobre esse ponto. Ô Léo, por favor. Sobre a discussão do método, mais no geral, assim, tem um estudo clássico do Rodolsky, né?
o Gênesis e Estrutura, onde é que ele faz aquela distinção entre o livro 1 e 2, o Capital em geral, e o livro 3, né, a multiplicidade de capitais. E tem uma discussão do Roberto Fineschi, que é um italiano, onde ele vai discutir os níveis de abstração do capital. Lá, o Léo colocou o livro ali, o clássico ali do Rosdolsky. Né? Esse texto do Fineschi deve ter alguma edição online dele, onde ele discute principalmente o livro 3 ali, aquela coisa de cara da Mega, né? Vai criticar o Engels, mas vai falar, né, que não está polido o livro 3, não tem a mesma estrutura metodológica do livro 1. Então, algumas passagens ainda estão no nível do capital em geral, no livro 3, outras no nível da multiplicidade de capitais, aquela discussão lá. Mas vale a pena dar uma consultada para poder aprender de forma mais geral essa discussão metodológica aí da exposição do Marx aí, que é essa ideia mesmo, né? Parece que ele é prolixo, está repetindo os argumentos, mas cada rodada, novos elementos vão ser incorporados à análise, né? Ele vai atingindo um nível de concreção maior, né? É isso. Valeu pela dica, eu não conhecia esse Fineschi aí não, é um cara importante, né? Já estava até procurando aqui uns textos dele. Valeu pela dica. Obrigado aí pelas explicações de todos. Anotei também aqui o livro. Tem também aquele livro do David Harvey, mas eu não li, não sei se vocês, o que vocês pensam, tem um sobre o livro 2 e o 3 e um sobre o livro 1. O livro 2 dele, ele fala quase nada do livro 2, mas ele tem um curso no site dele sobre o livro 2 que é legal, é bacana. Sim, eu já estava ouvindo. Eu vou compartilhar um link também, que eu acho interessante, que é no Grundrisse, tem que acho que é uma das poucas, o método de Marx por Marx, né? Que ele fala o método da economia política. São umas 4, 5 páginas aqui, e que eu acho que ele explica um pouco desses movimentos que ele faz, assim, do movimento real, do abstrato para o concreto e tal. Eu acho bem interessante. Eu vou passar o link, começa na página 77. Boa, 77? boa. Esse é o dos Grundrisse, né? 77, que é o método da economia política. Isso, a introdução geral, né, que é a introdução, a contribuição que ele abandonou, né? Essa aí é boa ler tudo, viu? Leu a introdução toda, que ela é muito boa. Aquela discussão de produção, consumo, distribuição no início é método puro, aquela discussão ali. Exato. Boa, boa. Aí também, a dica para quem quiser ler. Bom, pergunta aí, alguém quer fazer algum comentário, colocar alguma coisa? Então, acho que